E aí, pessoal, amanhã começa com ataques nas redes sociais e com faixas pela cidade. A pressão aumenta no tricolor e nós vamos falar sobre isso para fazer também uma análise histórica desse momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Faixas cobrando o presidente Romildo Bolzan, cobrando a diretoria, cobrando os jogadores e ironizando a demissão do técnico Renato Portaluppi. Isso mesmo. Uma faixa escrito culpa do Renato, uma outra faixa chamando o presidente Romildo de mentiroso, de um grupo sempre que se manifesta de uma maneira um pouco mais forte, faixas ali na Avenida Goethe, local tradicional de conquistas, de festas nas conquistas do Grêmio. O que a gente pode avaliar e analisar sobre essa questão? Porque da mesma maneira que isso chega nas faixas, as faixas acabam implodindo uma discussão, ou explodindo, melhor dizendo, uma discussão nas redes sociais. E essas, a partir daí, começam a se posicionar. Eu recebi muitos e-mails também, e outros gremistas acabam recebendo. E agora? Vai falar do fulano, vai falar do ciclano. E a gente precisa fazer ponderação também para entendimento que, às vezes, quando se discute as questões das crises, é uma barbada nomear alguém, jogar em cima, nomear alguém, jogar em cima. As crises, elas são construídas. E elas são construídas e a gente vai analisando fato em cima de fato e tentando compreender e melhorar o Grêmio. Agora, trazer as figuras de Renato Portaluppi para dentro da discussão e colocar isso como uma disputa, sabe quem enfraquece? Sabe quem é que está saindo enfraquecido desse processo aí? O Grêmio. E não o Grêmio como uma figura institucional da bandeira do Grêmio, não. Os torcedores, que é de fato quem fazem isso. Quando a gente realça as figuras acima da vontade do clube, considerando algo além do clube, a gente está prejudicando a linha do torcedor. A gente está minimizando a discussão. Por que o Grêmio não enfrenta um bom momento? Por que o Grêmio está em dificuldade? Porque o Grêmio foi uma sequência de erros no último ano. E hoje paga por eles. A troca de treinador só se dá quando há fracasso dentro do campo. Ninguém troca o treinador porque acha bonito. As pessoas, o Grêmio foi trocar o treinador, por quê? Porque no último ano da volta do time a partir daquela parada da pandemia até agora, o Grêmio não trabalhou. E isso se refletiu dentro do campo, o treinador foi demitido, se tentou um outro trabalho, está se tentando um outro trabalho, para que se consiga construir algo. Essa é a máxima da nossa ideia. E quando a gente sai a opinar, e seja um torcedor na rede social ou um jornalista numa rede de comunicação, se sai a opinar olhando os fatos. Ou alguém acha que estava bom o Grêmio, ou alguém acha que está bom agora. Mas, há um mês atrás, gostaram quando o Grêmio ganhou o Gauchão com o Thiago Nunes. Por quê? Porque os resultados apareceram, porque os fatos foram analisados. Esse processo a gente precisa entender. Portanto, não existe nenhuma saída para o Grêmio que não seja a saída da vitória. Se não tiver vitória, e o Grêmio tem Juventude Atlético Goianense antes das pedreiras Palmeiras e Inter, se não houver vitória, é evidente que essa crise vai aumentar. Agora, me surpreende, me chateia quando a gente nomina a crise como se alguém estivesse acima do Grêmio. Criticar o presidente do Grêmio é natural, criticar o treinador do Grêmio é natural. Agora, a instituição sempre precisa estar acima e a leitura, eu recebo muitas mensagens, deixei de ser sócio porque o presidente mentiu. Não preciso ser fã do presidente para dizer que eu não vou deixar nunca de torcer para o Grêmio por causa dele. Nunca.
Eu nunca vou deixar de torcer pro Grêmio por causa do técnico. Eu nunca vou deixar de torcer pro Grêmio por causa de um jogador. Nunca. Eles passam. E nós continuamos torcendo pro Grêmio. Nós já torcemos para N presidentes. Eu tenho 51 anos de idade. Eu já torci para muitos presidentes. Os que eu gostava e os que eu não gostava. Já torci para centenas, acho, de treinadores que eu gostava e que eu não gostava. Jogadores da mesma maneira. Agora, saber compreender o motivo e tentar sair desse processo de uma maneira um pouco mais fortalecida, me parece importante. Me parece uma tentativa importante de o Grêmio poder melhorar nesses processos. O que a gente está vendo hoje é uma pressão forte nas redes sociais, a dificuldade de não ter estádio é horrível, porque tu não consegue te manifestar, tu não consegue conversar, tu não consegue tirar nenhum tipo de entendimento disso, tu não consegue muitas vezes medir de uma maneira mais fina qual é de fato o sentimento do torcedor. Tu tem alguns reflexos na loja que são de ordem econômica, no próprio quadro social, que a gente não consegue saber se a diminuição do quadro social é um reflexo do trabalho que está sendo desenvolvido no clube ou é também o duro momento econômico do país, das pessoas nas suas casas, com a dificuldade que a pandemia trouxe. O fato de não ter jogo no estádio também diminui o produto, porque tu não consegue entregar o estádio, tu não consegue entregar o jogo, e isso também vai tirando a motivação das pessoas e dos torcedores. Então tu começa, e a gente está vivendo uma turbulência tão grande que tudo é cabo de aço na hora de brigar ou de se segurar para criticar, para criar conflito, para dificultar, para ir atacar alguém. O presidente Romildo foi ameaçado naquele momento de crise do episódio do Renato. Foi ameaçado ali. E, inclusive, teve que trocar o seu telefone. Será que é certo isso? Ou simplesmente diz, eu não gosto do trabalho do presidente porque ele contratou A, contratou B, contratou C. Vocês não acham que a gente precisaria ter um entendimento um pouquinho mais amplo para poder fazer essas avaliações? Agora, me preocupa demais se a gente permitir esse conflito entre Renato, isso já aconteceu, já falei sobre isso, entre Roger e Renato. Agora entre Renato e o trabalho, a própria demissão do presidente. Alguém aqui imaginou que o Renato não era para ter sido demitido, que tinha ali alguma dificuldade, que precisava mexer? Aí agora pegar isso não é um pouco simplista, não é um pouco menor? A gente simplesmente olhar hoje, esquecer tudo que aconteceu e dizer, fizeram tudo errado, não é? Será isso? Será que a solução não é, então, já que está resolvido isso, trazer o Renato de volta? A gente precisa evoluir, a gente precisa pensar, a gente precisa fazer o entendimento, para a partir daí a gente poder construir algo mais sólido, mais forte e de um Grêmio com maior entendimento das coisas. O momento é péssimo. O momento é de pressão terrível, mas a gente precisa fazer uma compreensão um pouco mais definitiva. Essa torcida por tese me incomoda, porque quem perde é o Grêmio com isso. Eu tinha razão, eu tinha razão, eu tinha razão. Quem ganha com isso? O Grêmio tem que estar acima sempre. E acho que esse ponto a gente está começando a deixar passar. Me assusta um pouco essa relação, porque eu não sei aonde a gente vai chegar, não sei qual é o destino. Essa de brigar por alguém é diferente do que brigar por uma causa, e o Grêmio é a causa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.